Bom dia. Então, queremos dar início à apresentação da nossa sequência didática. A disciplina Linguística aplicada ao ensino de língua materna. O ano do ensino médio a ser trabalhada essa sequência, né? Será a primeira série. Docente sou eu, né? Ana Angélica Leda de Arruda. Então, aqui, qual o título dessa sequência didática? Então, iremos trabalhar o quê? Um artigo de opinião. O ano, como já falei anteriormente, será a primeira série do ensino médio. Aqui temos os objetivos dessa sequência didática. Então, primeiro, ter contato com o gênero textual, artigo de opinião, pesquisar diferentes artigos de opinião. Então, iremos, com os alunos pesquisar aí vários artigos de opinião e depois analisar a estrutura usual de um artigo de opinião e, por último, escrever o quê? Um artigo de opinião, que será um trabalho, desenvolvido em grupos. Aqui, qual será o tempo de execução dessa sequência didática? A sequência, ela pode ser desenvolvida ao longo de 4 aulas. Então, cada aula aí, tendo mais ou menos 50 minutos. As habilidades da BNCC a ser desenvolvidas nessa sequência didática. Então, primeiro, identificar em textos quais são os argumentos baseados em fatos concretos, como dados históricos e estatísticas. Analisar o contexto de produção de diferentes artigos de opinião, identificar e analisar dados que sejam relevantes para a construção dos argumentos do artigo de opinião. Aqui, nesse slide, temos os conteúdos que serão trabalhados nas aulas. Então, na primeira aula, iniciaremos, com a leitura coletiva de artigo e a análise da estrutura textual. Na segunda aula, iremos começar com a produção coletiva de artigo de opinião. Na terceira aula, iremos continuar com essa produção coletiva, de artigo de opinião. E na última aula, na quarta aula, que produção coletiva de artigo de opinião já será a finalização, a conclusão desse artigo de opinião. Quais seriam os recursos didáticos utilizados nessa sequência? Exemplos do gênero textual, artigo de opinião, quadro ou cartazes, folha de papel impressa, as modalidades didáticas utilizadas na sequência, aulas com recursos audiovisuais, e aqui já vamos para a questão como será a organização da turma. Então, a sala, inicialmente, será organizada em círculo, os alunos em círculo, Isso para permitir que os mesmos possam ficar à vontade e conseguir manter contato visual com o professor e com todos os outros colegas, com toda a turma. Então, inicialmente será feito isso, A sala em círculo, para ter toda essa interação com todos os alunos, entre professor e alunos. A introdução. Iniciaremos explicando que eles conhecerão um gênero de texto muito importante e que serve para defender um ponto de vista por meio da argumentação.
Então, falar que durante essas 4 aulas, eles poderão aprender com o texto, como o texto do tipo artigo de opinião é estruturado, como é toda essa estrutura, né, do artigo de opinião, e pesquisarão no meio jornalístico alguns exemplos desse gênero textual. E, por fim, a apresentação do artigo de opinião, ela será por meio o quê? De infográfico. Que sabemos que o infográfico é uma metodologia ativa muito importante e bastante utilizada, porque além tem toda uma questão visual, né, com figuras, e é melhor para o entendimento de todos os alunos. Desenvolvimento. Se a escola tiver uma biblioteca, levar a turma para esse espaço. Caso não tenha, vamos organizar a sala em círculo, como já falei anteriormente, para que todos sejam capazes de observar e participar da análise do artigo de opinião. Escolha um texto do gênero que está sendo estudado e vamos tirar cópias para cada aluno. Escreva em um cartaz ou projete por meio do recurso multimídia, né, no caso do Data Show, o artigo de opinião escolhido como exemplo. Vamos tentar escolher um texto que aborde um tema que seja de interesse dos alunos, né? Então, vai ficar a critério dos alunos para eles escolherem um texto que seja de interesse deles. Então, aqui iremos fazer alguns questionamentos para os alunos. Vocês conhecem esse tipo de texto? Sim ou não? Que tipo de texto é esse? Onde vocês encontram esse tipo de texto? Para que ele serve? Já testaram escrever algum artigo de opinião anteriormente? Qual? Como foi? Sobre o quê? Deu certo? Então, iremos fazer esse questionamento com os alunos. Aqui na conclusão, vamos pedir aos alunos para fazerem uma autoavaliação sobre todo o processo de estudo e criação do artigo de opinião. Então, aqui os alunos irão, né, fazer uma autoavaliação, como foi todo esse processo, desde o início até o final da criação desse artigo de opinião. Aí vem a parte de avaliação. Após finalizado, né, a produção, ou seja, né, após finalizado o artigo de opinião, vamos recolher os textos e fazer os apontamentos necessários para que as produções estejam o quê? Adequadas ao gênero textual que foi estudado. Finalização da sequência. Como será? A produção final, ela será a apresentação dos artigos de opinião que foram produzidos em grupo, que será apresentada em forma de quê? De infográfico. Pedir aos alunos para fazerem uma autoavaliação sobre todo o processo de estudo e criação do artigo de opinião, como eu já falei anteriormente, que é muito importante, né? Pedir aos alunos para fazer essa autoavaliação, como foi todo esse processo de estudo, né, e criação desse artigo de opinião, desde o início até o final. Formas de avaliação. Logo após a correção final, vamos pedir aos grupos que troquem os textos entre si e façam a análise da estrutura textual e, posteriormente, a apresentação para toda a turma, por meio de infográfico, expressando uma crítica construtiva sobre como foi abordado o tema, como foi construída a argumentação e se a conclusão atendeu à proposta de apresentação de possíveis soluções para os problemas apresentados. Aqui iremos finalizar
com as nossas referências, né? E muito obrigada!